Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Envolve 50 Mais Saúde e Bem-Estar. Eu sou a doutora Sabrina. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Rafael, um prazer estar aqui com vocês novamente, tá? Muita saudade de vocês, a gente estava sumidinho por um tempo, que a gente estava arrumando nosso estúdio, mudando nosso estúdio, agora a gente fez uma coisa mais bacana ainda para vocês, para trazer ainda mais informações e conseguimos ainda mais ajudar vocês no dia a dia, tá? Hoje, no nosso último encontro, a gente tinha feito um desafio e a Sabrina vai falar para vocês como foi o desafio. Sabrina, como é que foi? Fala aí como é que foi, galera. Gente, o desafio pegou fogo, hein? Foram 30 dias e eram desafios todos os dias. E a gente postava lá no grupo, né, de quem quis participar. A gente deixou lá o link da descrição e tudo mais no nosso Instagram e convidamos a galera. Aí, o resultado, assim, mais notório que tivemos é de uma colega minha, né? Ela perdeu 6 quilos e eu quero parabenizar ela, a Edneia. E se ela estiver assistindo, eu quero mandar um abraço para ela, um beijo e dizer que ela tá de parabéns e continue firme e forte no propósito. Que eu também tô, viu, doutor? Tá difícil, mas a gente continua, a gente persiste. E é um orgulho ver as pessoas se dedicarem, né? Tem as Sim. pessoas que são muito esforçadas, gente, porque emagrecimento não é uma coisa fácil, tá? A gente pensa que é só parar de comer, largar tudo de lado. Não é assim a coisa é muito mais embaixo, tá? Por isso que temos os profissionais que vão sempre ajudar você. Inclusive hoje, o tema do nosso programa é dificuldades no emagrecimento. Quais são as maiores dificuldades? Por que muitas pessoas falham nesse processo? Por que muitas pessoas começam bem, aquela perca enorme no começo, mas depois estagna e recupera tudo de novo? Hoje a gente tem alguns auxiliares que são remédios e outras questões que a gente vai debater pouco a pouco durante o nosso programa, tá? É verdade. Nossa primeira pergunta vai para a doutora Sabrina. Sim. Por que é tão difícil emagrecer e manter o peso a longo prazo, doutora? Isso porque a gente precisa de uma constância, né? Mudança de hábitos e não é fácil, né? A gente conseguir adaptar realmente a nossa rotina a um hábito novo, a um hábito diferente daquilo que já estamos acostumados. E eu confesso para vocês que eu tive que mudar muitas coisas na minha rotina também, né? Para eu focar no emagrecimento, eu tive que ter uma mudança de mentalidade e isso é o que vemos também com os nossos pacientes. É uma mudança, não digo radical, porque mudanças radicais também trazem problemas, né? Então, isso a gente vai explicar no decorrer do nosso programa. E eu tenho uma pergunta para o Dr. Rafael também. Qual é a real importância de um projeto estruturado de emagrecimento? E até que ponto ele pode ser benéfico para quem busca perder peso? Ótimo, gente. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam, já pegando o gancho da pergunta, é assim, eu preciso de um nutricionista para emagrecer? Gente, vamos ser sinceros, tem pessoas que não têm a real condição de fazer o pagamento, de manter, porque não é uma coisa barata. Eu sou nutricionista e eu admito, não é uma coisa barata. Porém, gente, existe sim uma maneira de emagrecer sem nutricionista, mas depende de uma coisa, constância do paciente, tá? Hoje nós temos muitas informações na internet, muitas informações em livros, muitas informações com várias pessoas, só que muitas informações também trazem um problema. Existem informações boas, informações pífias, informações ruins. Então, a real importância de ter um planejamento primeiro é constância. Com um nutricionista, com um profissional do seu lado, a constância se torna mais fácil. O que acontece é o seguinte, o primeiro mês é uma maravilha, a gente perde 4, 5, 6 quilos. Beleza, e depois, o que acaba acontecendo, tá? Outro ponto aliado, exercício físico é muito importante. Existem diversas pesquisas que falam, pessoas que emagrecem sem o auxílio do exercício físico, em um ano elas engordam tudo de novo, tá? E isso não é invenção na minha cabeça, é pesquisas e pesquisas que falam. Porque o exercício ajuda a gente a manter a nossa constância, a nossa disciplina, gente. E lembrando sempre, não é cortar tudo de uma vez, é cortar as coisas com inteligência. Não acredite em extremismo. Tudo que fala, você não pode comer isso, está errado, gente. Tudo pode ser feito, é claro, se tiver alguma doença, por exemplo, uma pessoa celíaca com glúten, uma pessoa que tem intolerância à lactose, mas tirando essas, vamos dizer assim, essas extrapolações, o resto é sempre com constância e de forma adaptada ao indivíduo. Doutora, mais uma para você. E o que a fisioterapia pode oferecer de diferente na jornada do emagrecimento?
Então, a fisioterapia, gente, ela, como vocês imaginam que seja, são exercícios adaptados realmente, né? Porque tem várias condições de saúde do paciente, tem outros que já apresentam doenças e são doenças graves até, que a gente tem que ter um cuidado muito detalhado, bem específico para poder tratá-lo. E assim, o que a fisioterapia faz, ela analisa por completo, né, o ser humano. A gente vê como que tá ali os parâmetros como que tá os movimentos dele, como que tá a flexibilidade, a questão também da coluna, se tem algum desvio, se tem qualquer problema, né, mais detalhado, alguma falha ligamentar, algum problema de tendão. Então, assim, são várias questões que a gente tem que ver e também tem as condições do paciente que ele já vem para nós com pressão alta, com diabetes, já tem um problema vascular muito grande. Então, isso a gente tem que adaptar os exercícios para ele não desistir, não sentir tanta dor e ele conseguir levar essa parte do emagrecimento de uma forma mais dinâmica e manter a constância, Sim. que é o que a gente procura, doutor. Uma coisa legal também, engraçada, no dia... Engraçada não, né? Desculpa falar a palavra errada. Mas no dia a dia, a gente vê pessoas, por exemplo, com uma postura ruim. A pessoa, às vezes, ela não tem o sobrepeso, ela não tem a barriga. Mas a gente pega por exemplo, uma hiperlordose, onde a pessoa tem o quadril projetado para frente. Sim. A pessoa aparenta ter uma barriga maior do que ela realmente tem. Com a fisioterapia, com o exercício, a musculação, a natação, a gente consegue corrigir aquilo, a gente melhora a vida da pessoa em 100%. Tá? Com certeza, tem exercícios posturais, tem vários tipos de exercícios, né, de equilíbrio, dinâmico, que é aquela parte do exercício que você precisa se movimentar mais, trabalhar uma perna só, um braço só, ter assim mais dinamismo mesmo na hora de você exercitar. E tem também aquele estático, que é aquele exercício mais parado, entendeu? Mas assim, que você fica mais no lugar movimentando, óbvio que é um exercício, você tem que estar em movimento. E é isso que a gente gosta, né, doutor? Sim. Mas a gente vai adaptando para o paciente, porque não é bom para nós, não tem que ser bom para nós, tem que ser bom para ele. Então, é um planejamento, tem que ser personalizado mesmo, tem que ir testando para ver até onde ele vai, o que ele consegue fazer. E o que a gente quer é tratar, não é provocar mais dor, não é provocar outras doenças através do esforço exagerado. Sim, então, sim. Tudo no seu tempo, né? Sim. E outra pergunta, doutor. Quais são os maiores erros e acertos cometidos por profissionais ao conduzir o projeto de emagrecimento? Boa. Existem dois tipos de processos, tá? O processo individualizado, que é individual para cada paciente, e o processo que a gente faz em grupos, que foi o que a gente fez da última vez, tá? Inclusive foi muito legal. Ambos são legais. O projeto individual, ele é muito bacana porque eu consigo sentar com o paciente na minha frente, descobrir como é a rotina dele no dia a dia, coisas importantes que o nutricionista precisa saber, gente. Sono, estresse, como está o seu número 2, está o seu cocôzinho também é importante para mim saber, tá? Porque assim eu consigo saber sua saúde intestinal. Como que é sua rotina? Por exemplo, uma pessoa que trabalha muito sentado, ela já não pode ter um aporte calórico tão grande. Uma pessoa que trabalha de pé o dia todo, a gente já pode subir um pouquinho as calorias. A gente sempre trabalha num complexo geral. Uma pessoa ansiosa, a gente dá mais alimentos que tem uma densidade calórica menor, melão, morango, para ele se saciar, ele quer mastigar. Não necessariamente ele está com fome, ele quer simplesmente mastigar. Então a gente consegue adaptar ao paciente, individual. Quando é o processo em grupo, gente, é um pouquinho mais complicado. Não dá para ser 100% com todo mundo. Desculpa falar, mas não dá, não consigo. A gente tenta fazer um cardápio unificado, deixando várias opções para todas as pessoas conseguirem se adequar àquilo à realidade brasileira, e a gente vai jogando exercício durante o processo. A pessoa que tem o mínimo de vontade, gente, não é por mal, o mínimo de vontade, o mínimo de esforço, se ela fizer 50% daquilo, se ela mudar a rotina dela, ela vai conseguir ter resultados. Então, o grande problema dos processos de emagrecimento em si é que tem processos que eu não consigo individualizar, mas qualquer coisa que eu consiga colher, para mim já é o suficiente, tá? Se eu colher 1, 2, 3 quilos a menos, se a pessoa tiver melhorado suas dores, se a pessoa tiver com o intestino funcionando, se ela controlar o estresse, se ela melhorar o sono, para mim já é uma vitória.
não é só de peso que a gente está falando, é do contexto geral. Lembrando, uma pessoa estressada, ela tende a comer desenfreadamente. E as escolhas delas, ela não vai escolher melão, ela não vai escolher um alface, não, ela vai escolher um chocolate, ela vai escolher um amendoim, ela vai querer uma cerveja. Então, é um contexto global. E agora, como a inflamação no corpo afeta a capacidade de emagrecer, doutora? Então, a inflamação, quando ela é um processo natural, mas quando ela se torna crônica, que é aquela que passa mais de 3 meses, ela se torna um problema, né? E a obesidade, por si, ela já é uma inflamação que se torna crônica. Então, por isso que quando a pessoa está inflamada, a tendência é aumentar mesmo o volume abdominal, né? Aumenta os centímetros de várias partes do corpo, mas em específico o abdômen acaba sofrendo muito com a inflamação. Então, se você desinflama, consegue alinhar dieta e exercício, mas assim, não dieta super restrita também, porque isso causa estresse, e o estresse não é benéfico nessa parte da inflamação, como o doutor já comentou. Então, assim, a gente procurar um equilíbrio para o paciente ele conseguir desinflamar, conseguir praticar os exercícios sem prejudicar a vida pessoal dele e a rotina dele que ele já tem, que ele precisa também, né, trabalhar, ele precisa estudar, ele precisa ter um momento de lazer. Exercício não é lazer, é uma parte que a pessoa precisa praticar, mas que para alguns se torna um lazer, mas não é regra, exato, né, doutor? Para uns é muito sofrido, é muito difícil fazer. Exato. Inclusive, a gente classifica exercício e atividade física. Exercício é tudo aquilo que é programado. Eu vou numa academia, é um exercício. Eu vou subir uma escada, eu vou caminhar para ir trabalhar, é uma atividade física. Então, são classificações diferentes. Essa questão da inflamação é engraçada, doutora. Mulheres, principalmente, sofrem muito com inflamação, né? Com certeza. Você vai num ambiente geral, você conversa com as mulheres, todas falam, ai, minha barriga tá inchada, tanto por causa da menstruação. Problemas hormonais no geral, né, doutor? Isso influencia demais na nossa vida. E eu vejo uma coisa, as mulheres, elas são propensas a fazer dietas extremistas. Não é uma crítica, novamente, tá? São muito propensas, por exemplo, comi muito no final de semana, a partir de segunda é só alface e gratidão. Acontece muito, tá? Principalmente com mulheres. Não tô falando que homem não faz isso, mas as mulheres têm muito esse problema. E o que acontece é efeito sanfona. Engorda, diminui. Engorda, diminui. Isso, consequentemente, vai ficando aquela barriguinha. A barriguinha e afeta a parte estética, porque daí surgem as estrias. Exato. E é uma coisa assim que incomoda, né, a gente. Eu tenho, e eu posso dizer para vocês que eu vivo também esse efeito sanfona, mas eu quero o quê? Procurar realmente adequar a minha rotina, manter a constância nos exercícios, e eu tô nesse desafio junto com vocês, tá? Se você tá procurando emagrecer, se você tá querendo melhorar a tua saúde, pode ter certeza que eu tô nessa também. Vamos embora então, doutora. Bora lá. Muitos projetos de emagrecimento têm uma pegada extremista. Qual é a sua opinião sobre esses métodos que levam a pessoa ao limite, doutor? É uma faca de 2 gumes, né? Existem pessoas que só pegam no tranco. Tem pessoa que eu tenho que falar vamos e martirizar, ela vai. Você já chegou aí buscar na casa, doutor? Não cheguei, mas eu ligo. Eu sou um cara que eu ligo para as pessoas e falo, e aí, você não vai vir não? O que tá acontecendo com você? Ah, não sei o quê, não sei o quê. Não é porque a pessoa está me pagando que eu vou ser bonzinho com ela. Jamais, pelo contrário. Eu preciso dar resultado para ela. Não quero que ela goste de mim, não quero que ela seja feliz. Eu quero dar resultado. Se eu der resultado, o resto não me importa, tá? Depois todas agradecem. Fala obrigado por ser ruim comigo. Fala, é um prazer, tá? Inclusive todos meus alunos mandam memes o dia inteiro falando pra mim assim, você judia de mim, você me xinga. Eu falo, sim, mas é pro seu bem. E realmente é pro bem deles. Mas voltando ao assunto. Tem gente que funciona com extremismo. Tem gente que funciona com pressão. Muito bom. Tem gente que espana. Se você pressionar muito, ela espana. Por isso, conheçam os pacientes, conheçam as pessoas. Vai devagar, vai sentindo onde você está pisando. Vê que aquela pessoa, qualquer coisinha, ela espana. Geralmente tem pessoas que gostam do desafio. Tem pessoa que vai entrar no desafio, ela vai se matar para ganhar. E muitas pessoas ganham, tá? Tem pessoa que é muito competitiva. Então, vamos lá. O extremismo, ele vai bem? Depende da pessoa. Eu não posso falar que é ruim, não posso falar que é bom. Eu gosto, na minha opinião, eu, Rafael, adoro o extremismo. Adoro pegar pesado, adoro
falar assim, nós vamos até o seu limite, nós vamos conseguir mais que o seu limite. Né, eu adoro, pra mim eu adoro, mas tem gente que não dá conta. Então sempre avalie o paciente, veja o que é bom pra ele, o que não é, de acordo com ele, lembrando, individualidade biológica, cada ser é único, tá? Vai devagarzinho, vai galgando, vê o que é melhor pra ele e se adapta ao paciente, tá? Isso é sucesso. Doutora, Sim. Agora, essa é pesada, hein? Qual o papel do estresse na dificuldade do emagrecimento? O estresse atrapalha tudo, né? O estresse, ele engorda a gente também. Até porque ele libera um hormônio chamado cortisol, que muitos já ouvem falar. Muitos procuram exames, né, para saber a dosagem do cortisol. Tá muito alto, tá muito baixa, como que tá? Teu nível de estresse. Às vezes você passou por algum problema recente, né? Pode ser problema de relacionamento, um problema no trabalho, algo que levou ao acúmulo desse estresse e ele vai refletir no teu corpo. Então, assim, se você consegue manter uma rotina de exercícios, uma boa alimentação, ter uma vida mais equilibrada, as situações adversas, as coisas de fora não vão te afetar tanto nessa parte para conseguir emagrecer. Sim. Agora, se você é muito emocional, como eu, sou muito emocional, que eu levo tudo para mim, tudo pro coraçãozinho, assim, fico remoendo, pensando naquilo. Mas, assim, eu perdoo fácil. O problema é que depois eu fico assim, poxa, será que eu vou continuar pensando nisso até quando? Porque sabe quando a pessoa não consegue nem dormir direito? Sim. Pensando, por que eu fui falar isso? Por que eu fiz aquilo e fica remoendo a situação? Isso é um causador de estresse muito grande, perde sono. Aí o sono também, ele regula os hormônios, né? Tem a leptina, tem a grelina, que são hormônios que ajudam a pessoa a controlar a alimentação, a ter essa saciedade. Sim. E não tá totalmente desregulado, né? Sim. Como a gente sente muita fome quando o cortisol tá altíssimo. Então isso aumenta a gordura abdominal, principalmente também, como Sim. eu já havia comentado. O estresse, ele só traz malefícios, gente. Agora, se você viver uma situação pequena de estresse, que aquilo é para te alavancar, preciso dar o máximo de mim no meu trabalho para você conquistar algo maior, aí é diferente, porque às vezes ele é bem-vindo, mas por um período curtíssimo, não é uma coisa que pode ser constante na sua vida. Tem que ser bem regulado mesmo. É o famoso estresse programado, né, gente? Exatamente. Quando a gente vai se fazer um curso, fazer uma pós, fazer uma faculdade, a gente vai se preparar para aquele momento. Ter um filho é um momento muito desgastante para a gente, tá? Por isso nós temos que nos adequar àquilo. Eu vou fazer uma pós, eu sei que vai ser difícil. Vamos se organizar para outras coisas, para a gente conseguir gerir com maior qualidade o nosso tempo e, consequentemente, seguir a dieta, tá? Muitas pessoas acontece, a primeira coisa que elas abandonam é dieta e exercício físico. Ela deixa de lado, fala, quer saber, eu não vou fazer mais, porque me cansa muito, tô sempre cansado, tô sempre desgastado, quando quero comer uma coisa gostosa eu não consigo, e muita gente se perde nesse processo. Entre os 20 e os 30 anos, as pessoas... É uma das épocas que as pessoas mais engordam, porque as pessoas estão em busca de sucesso profissional e elas acabam se descuidando num contexto geral, tá, gente? Agora, para os 50 a mais, tem a parte boa, porque é onde começa a desacelerar essa parte de trabalho, de Sim. você conquistar, de você Sim. ficar buscando e cada vez mais e mais e mais. Não, desacelera, relaxa, Sim. Faz ali o teu tempo. Foca na tua saúde, porque isso é primordial para você passar muitos anos com a tua família, né, com os teus amigos, para você ter qualidade de vida. Isso é muito importante. Sim, e hoje nós temos muito conhecimento, pessoal. Há 10, 20 anos atrás, a pessoa 50 a mais não era possível nem fazer a musculação, né? A musculação não serve, tem que ir para a hidroginástica. Eles nem recomendavam exercício com peso. Hoje a gente já sabe muito melhor todos os benefícios que a musculação traz, uma dieta adequada para as pessoas traz. Então, gente, isso são coisas que a gente tem que aproveitar nos dias de hoje, tá? A tecnologia, a ciência, o aprimoramento dos profissionais que cada dia estão melhores nas áreas, então vamos aproveitar cada dia mais e se cuidar, tá, pessoal? E principalmente, corpo e mente, tá? A mente é muito importante cuidar também. Com uma mente boa, o resto flui, gente. Isso é verdade.
Hoje temos muitos recursos para o emagrecimento, né, doutor? Muitos. Desde excesso de informações na internet, até medicamentos como o Ozempic, o Mounjaro, que está muito famoso. Sim. E qual a sua opinião sobre esses recursos, suas vantagens e desvantagens? Olha, o Ozempic e o Mounjaro. O Ozempic é um análogo de GLP-1, tá? É um GLP-1, é um hormônio que a gente sacia pelo pâncreas e ele libera a insulina, gente. Como assim, Rafa? Ele nos mantém saciados por um tempo maior. O Mounjaro é uma evolução do Ozempic, tá? O Mounjaro tem um desconforto gástrico um pouco menor, porque ele tem outro hormônio chamado GIB, que ele controla essa questão intestinal. Então, o Mounjaro é a evolução do Ozempic. São remédios que funcionam? Sim. Agora, vamos lá. Você é contra os remédios? Não, eu não sou contra. Ele é recomendado para diabéticos, gente. Todo remédio tem sua função, é igual a testosterona. A testosterona tem sua função. Se eu pegar um idoso que está acamado, eu dar uma testosterona para ele vai melhorar muito. Claro que casos específicos com acompanhamento médico, gente. Não estou mandando você dar hormônio pro seu vozinho que está aí na casa, em cama deitado, tá? Lembrando que esses medicamentos são injetáveis e o custo também é altíssimo. Muito caro. O quanto que você não iria no mercado comprar um alimento de qualidade, gostoso para você fazer parte ali do seu dia a dia, sim. Ir para uma academia ou caminhar na rua, ter uma atividade assim que você consiga fazer, não precisa ser necessariamente musculação, tem o pilates, tem a dança, tem a bike. Sim. Procura algo que realmente vai te fazer feliz, que você vai ter prazer em fazer. Isso também é muito importante para ter o corpo em movimento. Sim. Hoje, vamos falar de valores, é legal falar, é interessante falar para as pessoas saberem. Uma dose de Mounjaro mensal, você vai gastar R$2.000. Gente, R$2.000 faz uma compra tranquila, você paga uma atividade física tranquila, tá? E não é o Mounjaro que vai te emagrecer. Ele vai, naquele período ali, você vai perder peso, você parou de tomar, você vai ganhar peso consequentemente. Talvez, como vamos usar? Vamos usar? Beleza, você quer usar? Beleza, dá conta da sua conta. Porém, comecei uma atividade, mudei minha cabeça, não sou aquela pessoa doida que veja um doce, eu preciso comer desenfreadamente, eu não consigo falar não para uma coisa. Você não está pronto para isso, tá? Mudei minha cabeça, comecei a fazer exercício, estou num processo de 6, 7 meses. Quero dar uma avançadinha, quero usar um recurso? Talvez caiba bem. Estou recomendando? Não. Mas se for usar, saiba usar. Use em momentos corretos e que a sua cabeça esteja pronta para isso. E sempre com um profissional também para te acompanhar. Porque se você usa assim, sem saber exatamente o que ele pode te causar, e depois você não saber como que tá, né, sua dosagem dos hormônios, você não saber como que tá a sua base nutricional, como que tá as tuas vitaminas, depois você acaba perdendo as vitaminas que você poderia adquirir com a alimentação e você vai perder tudo isso. A tua saúde também vai pro ralo junto. Não é só a gordurinha. Certeza. Hoje tem a gente chama de Face Ozempic, que é o rosto do Ozempic, porque as pessoas fazem o quê? Começam a tomar Ozempic, começa a emagrecer, elas perdem muita massa muscular, perdem muito peso. O que acontece com o rosto delas? Derrete. Vai caindo literalmente. Então nós chamamos de Face Ozempic, aquele rosto caído, aquele rosto envelhecido. Por isso que eu falo, gente, passe por profissionais, exercício, fisioterapia, nutricionista. Se for fazer, faz uma coisa direito, faz uma coisa com o médico, tenha todo um respaldo pelo fundo, tá? Não é simplesmente ir comprando e usando, tá? O pessoal hoje tem muitas essas manias, né? Sim. Infelizmente. É verdade. E falando nisso, doutora, existe um melhor exercício para emagrecer? Gente, não existe um melhor exercício para emagrecer, assim, porque se você não mantém a constância, aquele não vai ser o melhor exercício para você. Então, por isso que a gente sempre foca na personalidade do paciente, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, o que é mais difícil para ele e o que ele pode colocar ali na rotina dele. Então, assim, às vezes para mim, o que vai ser melhor? Uma dança, uma atividade mais dinâmica, um funcional, para mim combina super, dá super certo para mim. Agora, para outra pessoa, talvez não. Talvez vai ser um pilates, talvez vai ser uma bike ali ergonômica, ergométrica, nem é ergonômica, eu tô pensando na postura já, gente. Então... eu sei. Não, perfeito.
Eu sempre falo assim, o melhor exercício para você é aquele que você faz com total constância, tá? Isso. A musculação é melhor, natação é melhor? Gente, o que você consegue fazer com total constância é o exercício excelente para você, tá? Muitas pessoas, eu trabalho com musculação, eu trabalho com natação, eu trabalho com corrida, eu vejo muitas pessoas não gostam de fazer musculação. Tudo bem, faça alguma coisa, não fique dando desculpa, porque a pessoa usa como desculpa, né? Parado, né? Não gosto disso. Vai fazer uma caminhada, não importa, saia de casa, faça algum exercício que te faça se movimentar, ter um gasto calórico, porque aí sim vai ser o primeiro passo do emagrecimento, gente. Não adianta ficar dando desculpa, inventando, falando isso, falando aquilo, isso não funciona. E lembrando que para 1 quilo que a gente ganha, gira em torno de uns 8.000 calorias. De umas 8.000 calorias. Isso. Então, assim, eu engordo com facilidade, mas às vezes é o que a pessoa está consumindo, né? Exato. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, ver também, né, como que está a situação mesmo, se tem outras doenças ali que estão atrapalhando, se é questão hormonal. A gente tem que ver também a parte do exame mesmo por completo, né? Tanto físico quanto também a mentalidade da pessoa, que às vezes ela tem vontade, mas ela não está apta ainda para aquilo. Não. Ela tem que se preparar antes. Com certeza. Eu vejo hoje um dos maiores problemas para emagrecimento é a inatividade física, gente. Alimentação sim, é um dos problemas grandes, mas muitas pessoas elas não se mexem. Um exemplo besta. Você vai na academia treinar, um treino médio, uma pessoa normal vai gastar 250 calorias. Agora ela fica o dia inteiro sentada no escritório. A gente tem uma coisa chamada taxa metabólica basal, que é o que você gasta para se manter vivo. Uma mulher, por exemplo, de 1,60 m com 60 quilos, ela vai ter um gasto de 1.200. Mais 250, mais o que ela gasta, 1.600 calorias. Qualquer coisinha que ela extrapolar, ela já engorda, mesmo fazendo academia, tá? Mesmo comendo, às vezes, até em questão de certo, a gente tem que sempre sentar, calcular, ver todas as questões da pessoa, consumo de água, questão de estresse, questão de medicamento. Então, gente, o contexto é muito amplo. Então, sempre movimentem-se, tentem seguir o máximo de dieta possível, esqueçam o extremismo, esqueçam o jejum o dia todo, que tem um monte de gente que fala jejum o dia todo, não come nada, chega à noite em casa, come de tudo e mais um pouco. E alimentos altamente calóricos, amendoim, chocolate e assim vai. E esses alimentos são muito fáceis de extrapolar caloria, tá? Sim. Qualquer punhadinha de amendoim é 700 calorias, tá? Vale 2 pratos de comida, tá? Também. Tudo que é líquido a gente ingere com muita facilidade. Vocês já perceberam isso? Então, assim, tenham muito cuidado com o que vocês consomem da parte líquida também. Então, às vezes, você não toma refrigerante, mas você toma um café com açúcar. Exato. Né? Se mata no café o dia inteiro, né? Fica ansioso o dia inteiro, né? Treme até o braço, tá? Com certeza. Isso só prejudica ainda mais, né? Por completo. E eu já quero convidar vocês para o nosso próximo programa. A gente vai falar de saúde cardiovascular. Então, fiquem atentos que também entra essa parte do emagrecimento, tá? E vocês podem ver que estamos de cara nova. Exato. E eu tô amando tudo isso. Então, envolve 50+, saúde e bem-estar. Veio para ficar e eu conto com vocês. Muito obrigada. Galera, obrigado. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau.